Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Hoje é um dia de sábado, 13 de junho de 2026, são 14 horas e 43 minutos. Falo com vocês diretamente aqui do meu escritório, do meu espaço de estudos. Coloquei um som ao fundo, um som ambiente, em piano, para que o nosso diálogo possa ser mais agradável. Haverá, obviamente, alguns outros sons ao fundo e eu não vou pedi-los para ignorar. Ao contrário, isso é vida acontecendo, então, se este conteúdo for do seu interesse, esforça-te a tua plena atenção. Hoje eu gostaria de desbravar com vocês a respeito de um assunto que muito pouco se fala, muito pouco se discute. Isso porque há uma estrutura, um sistema que assegura a preservação e também a evolução deste tópico em silêncio. Falemos então sobre hits, os famosos hits musicais, né? Muita gente não sabe, eu também não sabia, mas a música ela tem um poder magnífico, onde ela consegue penetrar a gênese humana. Por isso também que Freud não gostava de música. Já sabia da sua capacidade. E também do que majoritariamente sempre prevalece. Se não sempre, na maioria dos casos. E o que majoritariamente prevalece hoje na nossa cultura, a cultura ocidental, é o hit sertanejo. E qual é o papel do hit sertanejo na cauterização humanitária? Faz com que as pessoas subjuguem as suas próprias fissuras particulares. Há um mecanismo invisível em operação. E tudo aquilo que se torna invisível passa a ser aceito como natural, não porque seja neutro, mas porque se infiltra sem permissão. Conforme falamos anteriormente, penetra a gênese humana, sem pedir permissão. E a repetição massiva desse hit não atua apenas como o entretenimento de final de semana, quer seja. Ela opera como um dispositivo de adaptação, produzindo seres humanos funcionais, ajustados e emocionalmente previsíveis. Não ensina a perceber, mas a reagir. Não amplia a escuta interna, mas direciona o afeto para trilhos já conhecidos, tirando do ser humano a sua capacidade mais linda e inata de dominar o próprio espírito. São músicas, não vou utilizar o termo canções para este tipo de gênero musical, mas são músicas que ensinam como pensar de uma forma muito previsível. Ensina como sentir, como explorar as emoções dentro de um limite seguro, como desejar sem risco. E quando o desejo ele é domesticado,
O questionamento do porquê das coisas, ele deixa de ser necessário. Forma-se então um indivíduo que não se pergunta, que não se questiona, que não se indaga, que abre todas as portas do automático. E convenhamos, para o cérebro humano, que é expert em poupar energia, isso torna-se extremamente confortável. E o conforto ele entra como uma grande promessa. Impedir o confronto com as próprias questões internas. Evitar, vamos dizer assim, evitar a fricção. Silenciar, subjugar a própria fissura. Essa música não é ingênua, nem um pouco. Ela funciona como uma tecnologia emocional de anestesia. Não exige presença, exige apenas consumo. Não convoca a escuta, apenas a adesão, a absorção daquele conteúdo que é um conteúdo ordinário, por assim dizer. É uma trilha sonora perfeita para uma existência que precisa seguir operando mesmo quando algo lá dentro, no íntimo, já pediu pausa. E não se trata de moralizar o gosto popular ou estabelecer hierarquias culturais rasas. Trata-se de observar o efeito psíquico coletivo daquilo que se repete sem cessar. O que se repete não só ocupa o espaço, mas também molda as subjetividades do ser humano. Bom, eu vou pedir a vocês que considerem este conteúdo como uma espécie de podcast. Interajam, se sentirem confortáveis para isso, e perdoem, tá? As minhas dicções, que às vezes se atrapalham um pouco, mas é porque assuntos deste tipo, debates deste tipo, contra a cultura, filosofia, enfim, me deixam assim alucinada, pode-se dizer. A cauterização, ela acontece quando a dor humana é neutralizada. É aí que a cauterização começa a acontecer, muito antes da dor ser compreendida, quando o incômodo vira apenas um ruído. Quando aquele sentimento, um tanto quanto difícil de explicar, sendo a angústia, é rapidamente substituída por refrões que oferecem respostas prontas, chulas, ordinárias, para perguntas que nem sequer chegaram a ser formuladas. Neste sentido, repito, o HIIT não distrai, ele organiza uma estrutura interna completamente difusa. Visto a sua capacidade de penetrar a gênese humana, esse tipo de HIIT ordinário, eu não encontro outro termo para descrevê-lo, ele também organiza o tempo, o afeto, a frustração e até mesmo a ideia de felicidade. Tudo isso de modo distorcido. Tudo precisa caber em 3 minutos, 3 minutos e meio, em uma narrativa reconhecível
em um final completamente previsível. E o imprevisível, que é onde realmente, em essência, mora a experiência humana mais autêntica, passa a ser evitado. Não estou tentando sucumbir ao vazio da existência. Estou genuinamente tentando apontar o antídoto para a mesma. O antídoto não está no silêncio absoluto, nem na recusa do prazer, mas na recuperação da escuta, na disposição de sustentar a pergunta sem pressa de resposta, na coragem de permanecer com a fissura aberta o suficiente para que algo vivo ainda possa emergir. Honestamente, talvez o verdadeiro gesto radical hoje seja permitir-se sentir, sem anestesia. Ouvir sem distração, existir sem um refrão. Há tantos outros hits musicais interessantes, né? Que te conectam com o oposto de tudo isso, como é o caso do rock, por exemplo, que está muito longe de ser apenas um hit musical. Ao contrário disso, é um movimento, né, que nos conecta à contracultura, por exemplo, né? Então, além de se estar ouvindo um bom hit musical, eu particularmente adoro rock. Então, ao tempo que se está ouvindo um bom hit musical, também se está conectando a culturas e a culturas profundas, como é o caso da contracultura. É até difícil falar sobre, pois trata-se aí de um movimento extremamente profundo, revolucionário, anarquista, que nos toca realmente. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza que haverá pessoas a se identificar. Lembremos-nos que as canções, os hits, as músicas não podem, não devem jamais serem apenas um passatempo. Eu tenho um pé atrás com essa palavra, não gosto de utilizá-la, né? Porque a palavra por si só ela já se define, né? Passar o tempo. Um tempo tão precioso, ele não pode ser simplesmente passado, ele precisa ser vivido. Então, que façamos sempre melhores escolhas, tanto nos hits quanto na vida. Espero que este conteúdo tenha sido relevante para você, assim como humildemente é para mim. E saibam também que foi dedicado de toda a minha consciência para a sua. E eu muito agradeço por escutar-me até aqui. Até o próximo vídeo.